Eu, quando sou convidada para vir aqui, eu me sinto intimada. O Senhor tinha dito a mim que eu não enchesse minha agenda esse ano. Mas quando o pastor Marcos convidou, havia uma seriedade naquele convite. Ele foi tão sucinto, forte, assim, sem muitas palavras, sabe? E eu achei que era para vir. Passei um estreito, porque meu esposo adoeceu exatamente nessa semana. E nós temos 51 anos de casado, e a gente não se separa. E deixar ele, dodó, em casa foi muito custoso, bem difícil. Mas eu entendi em Deus, e ele também entendeu. Ele está lá orando, eu orando por ele, e ele orando por mim. E hoje aí ontem o Senhor me deu essa palavra. Eu já tinha palavras preparadas, mas ontem, quando eu estava orando à tarde, ele me deu essa palavra. E eu não sabia, porque eu vou pregar de manhã, de tarde, de noite. E eu não prego a mesma palavra, a não ser que Deus mande. Então, tem uma palavra para tarde e outra para noite, totalmente diferente. Ele tem algo para fazer aqui. Então, se você tem fome, continue vindo. Mas enquanto o pastor Marcos falava aqui, sim, deixa eu só fechar o de ontem. Ele me deu essa palavra, eu não sabia em que momento, estava com outra palavra muito forte. Eu disse, então, vou iniciar com essa. E hoje, ele falou comigo, não, você vai iniciar pela palavra que eu te dei ontem à tarde. E eu, tá bom, Jesus. Aí preparei, deixei aqui. Quando o pastor Marcos estava falando, eu tive uma visão. E nessa visão, eu via um deserto. Deserto é deserto mesmo, não tem nada. E uma noiva, ela era muito simples, porque seus cabelos estavam soltos, e não havia adorno sobre ela, a não ser um vestido belíssimo. Ela em si mesma não tinha nada, mas o vestido era muito rico. Um vestido branco, parecendo de princesa, assim, mas todo trabalhado. Você não via o tecido, todo trabalhado, como se fosse diamante, um negócio belíssimo. E ela vinha andando, assim, bem ereta e simples, mas firme. E ela vinha andando nesse deserto, mas cada lugar que a planta do pé dela ia pisando, ia ficando, brotava do nada flores, arbustos, árvores, ia tudo ficando florido. E Deus disse, a noiva é a minha igreja, e onde ela pisa, na autoridade do meu nome, em aliança comigo, o deserto floresce. Então, preste atenção, porque isso foi dado agora, é recado de Deus. Agora eu vou dar o segundo recado de Deus, foi o que Ele me deu ontem. Então, nós vamos fazer uma leitura. Eu não gosto muito de fazer leituras longas, mas tem um propósito, e nós vamos ler Lucas 24, do 13 em diante. Essa foi a palavra que Jesus mandou a gente ler aqui, para você entender todo o contexto, porque nós vamos trazer esta palavra para os nossos dias. Porque o Senhor disse, hoje eu continuo fazendo o mesmo. Então guarde isso no seu coração. Vamos fazer a leitura. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava 60 estágios, cujo nome era Emaús. 60 estágios corresponde a 11 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um ao outro, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, e nossos príncipes
o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e partindo, lhes deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Amém. Amém? Lemos a palavra de Deus, e isso é um recado de Jesus para nós. Agora vamos trazer para os nossos dias, porque do mesmo jeito que Jesus foi ao encontro de dois desviados, e abriu os olhos deles, e se revelou a eles, e os conduziu de volta, o Senhor Jesus está falando conosco hoje. Você está pensando que desviado é aquele que sai da igreja? Dentro da igreja tem muita gente desviada do propósito, desviado do entendimento, da sensibilidade, desviado do caminho da verdade, da intimidade com Deus. Uma vez, Jesus falou para mim, porque Ele me revelou uma multidão chegando na igreja. E quando Ele revelou aquela multidão, Ele disse: vocês não estão preparados para isso. Eu disse: não estou mesmo não, Jesus, me prepare. E Ele começou a trabalhar no meu coração e me ensinando a preparar a igreja. E aí Ele disse que quando Ele trouxer essa multidão, eles vão vir muito quebrados, eles vão vir com a convicção de pecado muito grande, sem que ninguém toque neles, nem fale com eles. Eles vão ouvir o Senhor, e eles vão chegar num quebrantamento intenso, porque quando Jesus fala conosco, há uma convicção, domina nosso ser. Você pode dizer o que for, como o pastor Marcos falou hoje aqui, e a pastora Cristiane. Deus chamou, acabou-se. Convicção é gerada. Então o Senhor falou que essa multidão ia chegar com essa convicção, um choro intenso de arrependimento, de quebrantamento e temor de Deus. E Deus disse assim para mim: e vai se levantar no meio da igreja perseguição, não é de fora, é de dentro da igreja, uma perseguição contra estes que vão chegar cheios, porque a minha casa está cheia de fariseus. Então presta atenção, nós vamos voltar para isso, para esse contexto. Quem eu sou em Cristo, quem eu estou permitindo que o Espírito Santo me transforme, num seguidor de Cristo ou num fariseu. Eu preciso parar para refletir, eu não tenho que olhar para ninguém. Eu não sou o acusador dos irmãos, meu nome não é Satanás, eu sou servo do Deus vivo. Quando Deus chama para conserto, eu não olho para ninguém, eu olho para dentro, para o meu coração, porque ele é enganoso, e quando Deus traz luz para ele,
Ele vai mostrar o que ninguém mais pode ver e o que eu também não conseguia ver. Ele vai trazer essa luz nessa manhã. E eu confesso que eu espero em Cristo que Ele encontre corações quebrantados. E que se porventura alguém se identifica como um fariseu, haja tanto arrependimento e quebrantamento, porque o Senhor, quando Ele traz a palavra, Ele só espera um retorno, arrependimento, quebrantamento e confissão de pecado. Não diga que está pronto, não se ache pronto, seja sempre alguém sensível, que identifica, eu preciso. Sabe como Jesus descreve aqueles 2 homens no templo? Um era fariseu e estava dizendo, obrigada Senhor, porque eu dou o dízimo disso, daquilo, sou isso, aquilo, e não sou como aquele pecador. E o pecador estava ali, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Ele estava profundamente arrependido. E Jesus disse que este pecador que se arrependeu, voltou para casa justificado, e não fariseu. Então nós precisamos olhar profundamente para o íntimo e rever quem nós estamos sendo em Cristo, e permitir que nesta manhã Ele entre, porque Ele disse, eu estou à porta e bato, se ouvires e abrires, eu entrarei, cearei contigo, e tu comigo cearás. Eu quero cear com Jesus, eu estou em concerto com Deus. Nós estamos vivendo dias modernos, onde o ativismo, mesmo que você não seja adepta disso, mas a gente termina sendo levado, e temos pouco tempo de intimidade. A gente lê Bíblia, a gente ora, mas a intimidade, ela requer de nós uma busca mais intensa do que estamos dando. Então, nós precisamos rever. E essa proposta que Deus traz do jejum é um chamado de arrependimento e quebrantamento. Por favor, não fique de fora. Entre, mas entre dedicado mesmo. E seja ousado. Faça também um jejum de redes sociais. Nem que seja 2 dias, 3 dias, mas faça. Sabe, você precisa do telefone para trabalhar. E ponto. Você só usa para trabalhar. Telefone como telefone. E não para você se conectar e ficar lá passando o dedinho. Então, pelo menos 2, 3 dias, faça jejum nesse sentido. Em dias em que você realmente possa se dedicar mais nessa busca intensa por Deus. Um dia o Senhor disse para mim, filha, naquele texto de Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate será aberto. Então o Senhor disse, filha, esse buscar aí, não é como vocês estão fazendo. É como vocês procuram o celular de vocês. Deus é muito contextualizador, irmão. Quando você pede o celular, depois eu acho, é ruim, hein? Você vai procurar até achar. Me lembro que uma vez eu perdi meu celular em casa. Então eu não sabia onde ele estava. E eu gosto, muitas vezes deixo ele no silencioso, aí pegou mesmo. E aí não sabia. E minha filha, uma das minhas filhas disse assim, vê se a senhora não deixou na geladeira, é uma que gosta de tirar onda comigo. Eu disse, não estou doida ainda não, e nem vou ficar, em nome de Jesus. E aí continuei procurando, até achar. E Jesus disse, é assim que vocês vão me buscar. Procurar até achar, e não busca superficial. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, estão vivos, aleluia. Eu gosto de tirar onda também, viu? Desculpa aí. Então, a palavra de Deus é que da mesma forma como Jesus foi ao encontro daqueles 2 que estavam saindo do propósito, pense uma coisa, como é que Israel esperava o Messias? Alguém que ia libertar do jugo dos romanos, um libertador, um homem que iria reinar, um político, e eles se confundiram. Quem você está esperando? Quem você está esperando? Porque antes de vir como um rei, com cetro, com vara de ferro, antes da vinda do Senhor, que vem como um rei, um governo justo e duro sobre a terra, ele virá como noivo da sua igreja.
Quem você está se preparando para encontrar? O rei na sua segunda vinda? Ai de ti, porque Jesus vem quando o anticristo está reinando na terra. Jesus vem como rei em pleno reinado do anticristo, tocando terror na terra. É isso que você está esperando? Eu não. Há uma promessa de arrebatamento da noiva. O juízo de Deus começa pela igreja. Pedro alerta isso. Segunda de Pedro alerta que o juízo de Deus começa pela igreja. O juízo já está sobre a terra, portanto, já está vindo sobre a noiva. Então, meu filho, qual é o juízo de Deus sobre a igreja? O arrebatamento. Estarão dois juntos, um será tomado, um será deixado. E quem escolhe, quem sobe, quem desce é você. Cada um faz a sua escolha. Então, espere Jesus do jeito certo. Espere o noivo. Quem espera o noivo é uma noiva apaixonada, dedicada, centrada no noivo. Então, nós, Igreja do Senhor, hoje, não estamos assim. Você está? Eu não estou. Ainda estou dividida. Sou esposa, sou mãe, sou avó. Estou à frente de um monte de líderes que requerem tempo, que requerem dedicação. Estou dividida. Estou dividida com a internet. Estou dividida com as dores da vida. Porque não está sendo fácil viver nesses dias. E eu estou clamando a Deus. Faz-me arder de novo, Senhor. E eu estou nesse processo. E nesse processo, o Senhor me chamou para jejum intensivo. E saindo daqui, eu ia para um local recluso, sozinha, para passar 10 dias só com Deus. E meu esposo adoece. E eu entendi que eu ia ter que mudar o dia. E Deus hoje falou comigo, não, você só muda a estratégia. Você ia para um lugar sozinha, para lhe ajudar a se concentrar. Pois no meio da sua vida, da normalidade da sua vida, você vai ter intensidade comigo. Quem está no controle é Deus. E nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos. Uma coisa que ficou muito clara para mim, numa das visitas a Israel, eu fui num kibutz, onde tinha uma plantação do mesmo lado. Aqui era trigo e aqui era joio. Eles são extremamente semelhantes. A única diferença é que o trigo tem uma haste maleável, fininha. E a do joio parece mais uma canazinha, é dura. Então, quando o vento sopra, o trigo ele balança. Aquela hastezinha, ela é flexível. Mas uma cana, quando o vento dá, ela está ali durinha. O junco é assim. Então, o que você é? Trigo ou joio? Porque o joio é durinho, como um junco. Quem você é? Você precisa ter as respostas. Reflita. E seja sincero e dizer a Deus que muitas vezes você está se portando como joio. Esses dois eram discípulos de Cristo. Eram discípulos estratégicos. Mas, no entanto, não tiveram entendimento. Quantas vezes Jesus Cristo alertou aos seus discípulos abertamente, não foi por parábolas, abertamente: o Filho do Homem será entregue aos gentios, pelos mestres da lei, pelos fariseus e sacerdotes, e será açoitado, e será crucificado, e morrerá e ressuscitará ao terceiro dia. Quantas vezes Jesus alertou claramente? Diga comigo, por favor, claramente. O Senhor não está falando por enigmas. O Senhor está falando com a sua igreja abertamente. Que resposta estamos dando? Parece que estamos assistindo um dorama. Estamos tão mornos, sem entender o que está acontecendo à nossa volta.
Os sinais estão aí. E a gente está morno. E o Senhor Jesus, por sua infinita misericórdia, Ele não desiste. Ele lhe chamou com um propósito. Nenhum dos seus é perdido. Nenhum dos que me deste, Pai, serão perdidos. Ele orou em João 17. E Jesus, do mesmo jeito que foi ao encontro daqueles dois, e alertou eles, e se revelou a eles, para que os olhos deles se abrissem e entendessem que Ele era o Messias, que Ele não veio para restaurar o poder da terra, mas para levantar um povo santo, uma nação eleita, que tivessem o exercício do sacerdócio. Jesus se revelou a eles, e eles, caindo em si, disseram: nosso coração ardia enquanto Ele falava. E eles retornam para Jerusalém, retornam para o chamado. O Senhor está falando com a sua igreja. Antes de vir como um rei para o mundo, a palavra diz que quando Ele vier como rei, é como um relâmpago, que será visto em toda a terra. Antes disso, haverá um encontro nas nuvens com a sua noiva. A gente é bom de cantar. Uma música até que nunca mais cantamos. Me ajude com a minha voz, Senhor. A velhice faz envelhecer até a voz. Vem, minha noiva. E a gente entende que o rei está chamando a sua noiva para o encontro. Noiva. Noiva. Noiva é comprometimento. É esvaziamento de si, porque você vai deixar de ser uma unidade para se transformar em uma unidade com alguém. Os dois serão um só. Tem que ter preparo. Você vai abrir mão de estar no controle para dividir esse controle com alguém que será a cabeça. Você vai se perder nesse amor. Você vai se entregar inteiramente. Será que você está pronto para isso? Porque o preparo começa antes. Então, no arrebatamento estarão dois no campo, um será tomado, um será deixado. O juízo da igreja é esse. Sobe quem escolheu durante a vida aqui na terra andar com Ele, comprometido como uma noiva. Este sobe. Mas o fariseu religioso, que vai para a igreja, que dá dízimo, que cumpre todas suas ordenanças, mas o seu coração não é inteiro para com o Senhor. Ele está no controle e não Deus. Esses ficarão. Eu não quero estar no meio desses. E eu tenho gemido diante de Deus. Jesus disse para os fariseus: fariseus hipócritas, que fazem discípulos, nem entram e nem deixam os discípulos entrarem. Eu não quero. Eu quero ser aquele que vai ouvir: muito bem, serva boa e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero subir no arrebatamento, e eu não vou brincar, porque performance não garante esse dia. Eu posso levar muitos para estar pronto para esse dia e ser reprovada. Quero não, irmão. Então, o que eu prego para você, eu estou pregando para mim. Eu não estou de fora desse concerto. Eu estou dentro. E por isso eu posso ter autoridade para dizer a você que o Senhor está nos chamando para um concerto. Que não se satisfaça com o nível em que você está, porque tem muito mais. É como o profeta que é chamado pelo Senhor para uma nova estação na sua vida. Ele está no exílio. E alguns estão dizendo que não, o exílio vai ser 2 anos, a gente retorna logo. E Deus diz para ele: não, será muito tempo aqui. E aí Deus vai chamar ele
para uma nova dimensão, de se preparar para esse tempo de exílio, sem se contaminar, viver aliançado com Deus e ser um atalaia para uma nação que está ali, naquele cativeiro, sendo preparada, sendo purificada. O Senhor levou Israel para o cativeiro, porque dentro da sua própria terra não havia espaço nos corações. Então Ele leva no sofrimento, Ele leva na dor, Ele leva na perda. E ali, na Babilônia, Ele vai trabalhar com uma nação, para que eles se arrependam, se quebrantem, reconheçam, e depois possam retornar com um novo coração. Israel foi purificado da idolatria no cativeiro babilônico. E ali o profeta é chamado pelo Senhor para águas que fluíam do trono. E diante daquelas águas vai sendo medido e ele é convidado para entrar. Águas que dão nos artelhos, lá embaixo no ossinho do pé. Águas que dão no joelho, águas que dão na cintura, até que são águas que não se pode atravessar. Quando as águas são muito profundas, tem correntezas, tem perigo. E a única maneira de você vencer é boiando, é se rendendo. Entrega o controle a Deus. Busque águas onde você não controla, mas Deus está no controle. O tumulto, as águas transbordantes e poderosas, é um mover de Deus. Não fuja disso. Fuja do tumulto da alma, das angústias da vida. Nós precisamos sair fora. Isso não pode nos vencer. Deus nunca perde o controle. Quando você tiver perdas, medos, angústias, entenda, Deus está no controle. Há um lugar profundo em Deus, onde eu me oculto e entrego minha dor, minhas angústias, minhas perplexidades, porque Ele, sim, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não é dinheiro, não é um bom emprego, não é marido, não é mulher, não é filho, não é sonhos. Deus é o nosso alto refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em Deus, aprenda a se refugiar em Deus. Eita, labachuri andare mahassuri cantaramanai. Que resposta estamos dando a Jesus nesse encontro que Ele está provocando conosco nesses dias? Jesus avisou tudo o que ia acontecer e os discípulos não se prepararam. Se você olhar, Jesus diz que o que ia acontecer, eles iam abandoná-lo. Eles dizem, nunca te deixaremos. E Pedro, enfaticamente, nunca te abandonarei. Jesus disse hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus está alertando. O que estamos fazendo com os alertas do Senhor? Estamos no controle. Estamos despreparados. Eu quero falar para vocês sobre os nossos dias. Nós temos, como igreja, os alertas dos evangelhos. Jesus é muito enfático em Mateus 24, todo o capítulo. Ele vai falar sobre 3 tempos. O que acontecerá nos dias em que os discípulos estavam vivos sobre a terra. Já foi em Jerusalém? Se já foi, você vai ver os destroços do templo. Pedras imensas no chão. O templo foi destruído como Jesus disse que seria. Tudo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. E você acha que nós vamos estar preparados, porque Ele disse que aconteceria em nossos dias? Porque vão acontecer, estão acontecendo. E o que nós estamos fazendo com isso? Vamos responder como os 2 de Emaús? Achar que não era bem assim, que não era Ele quem se esperava? Que resposta estamos dando a Jesus? É uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Marcos 13, de 1 a 3, também Jesus alerta. Lucas 21, do 5 a 36, é o mesmo tipo de alerta.
Cada um dos evangelistas vai falar de uma maneira, a mesma palavra que Jesus deu. Mas tem o livro de Apocalipse. Pastora Edmeia, ministrando em nossa igreja, ela disse que, uma amiga dela disse, eu não gosto de ler Apocalipse. Por que você não gosta de ler? Ah, porque é o livro da besta. Ela disse, besta é você. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Ele se revela. Não tenha medo de Apocalipse. Peça a Jesus, me dê luz, me dê entendimento. Leia com o Espírito Santo. Ele vai trazer revelação para você. Ele vai lhe dar entendimento. O problema é que a gente esquece que o Espírito Santo escolheu tanta intimidade que ele resolve vir e habitar no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dentro. Quem mais lhe conhece? Você mesmo. E o Espírito Santo mais ainda, porque ele sonda as intenções do coração. Nem você está profundo, mas ele já está. Ele é luz, ele revela todas as coisas. Então peça ao Espírito Santo que lhe revele. Enganoso é o coração. Eu oro muito, Espírito Santo, mostra os enganos do meu coração e me tira deles. Procure transparência com Deus. Então, no livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, estamos vivendo dias apocalípticos. Os alertas estamos vivendo esse tempo. Essa cronologia, a gente não entende e estamos passando por ela sem entendimento. A qualquer momento, o Senhor virá buscar a sua noiva. Quando Deus declara juízo sobre a terra, o juízo mais terrível que aconteceu na terra, que foi o dilúvio, ele retira uma família leal. Nessa família leal, a gente vai ver depois que nem todos eram santos, mas era uma família leal. Então entenda que ainda somos imperfeitos, mas estamos num processo. E que o Espírito Santo está nos ajudando nesse processo. Que resposta você está dando ao Senhor? A revelação de Jesus Cristo em Apocalipse mostra os sinais na natureza, sinais nos céus. Ô meu povo, o que está acontecendo na terra? Não, sempre que aconteceu o terremoto, como a gente está vendo, olhe para trás. Procure um histórico de como eram os terremotos antigamente. Um lá e outro lá, irmão. É um atrás do outro. Mas é só isso? Não. É tsunami. São enchentes, águas transbordando. Um negócio fora do normal. De quanto em quantos anos acontecia uma enchente, como a do Rio Grande do Sul, como em Recife. Agora, irmãos, as coisas estão ficando uma após a outra. Isso são sinais. Acorde, igreja. Por favor, entenda os alertas de Deus. Os profetas estão sendo levantados na terra. Quantos avisos Deus está dando? O Senhor tem falado na geopolítica. É assustador a gente já viver no tempo em que o anticristo já se move. Eu não quero saber quem ele é, não. Eu não quero saber dele para nada. Porque antes que ele assuma o controle, o Espírito Santo levará a sua noiva. E eu vou com o Senhor. Já leu 2 Tessalonicenses? Leia. Eu vou subir antes que esse bicho reine na terra. Diga também, eu também. Foi muito fraco. Vocês estão entendendo, então vocês estão abalados, mas Deus vai dar graça. Irmãos, como Deus tem falado no profético. Vocês já viram testemunhos de muçulmanos, onde Jesus apareceu para eles e se revelou a eles? Terroristas muçulmanos,
contando que Jesus apareceu para eles, testemunhos incríveis. Lembra de João 14, a promessa de Jesus? Não se turbe seu coração, não se preocupe. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos diria, mas eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. Lembra? Aleluia, glória a Jesus. Então, eu quero falar para você sobre as promessas. Essa promessa de João 14 é para mim e para você. Se prepare para esse dia em que Ele voltará para nos buscar. É o encontro da noiva com o noivo. Se prepare para essa promessa. O Senhor também, como promessa, vai gerando identidade e destino. Você não anda na terra, quem eu sou, você sabe quem é você. Eu sou Liane, filha do Deus Altíssimo, redimida em Cristo Jesus, pregadora da palavra, sou comprometida com Jesus, sou uma nova criatura. Você para pensar na sua nova identidade. Aquela pessoa fraca, doente, apática, amarrada, quebrada, se renova de força em força, de glória em glória, de fé em fé. Não importa a luta que venha, Deus é Deus. Eu mudo, eu tenho dias bons e ruins, dias fortes e fracos, mas Ele é o mesmo. Eu sou instável, Ele é totalmente estável, e a minha força vem do Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando você está fraco, abatido, essa não é a sua identidade, esse é um momento. Você é filha, você é filho, assistido, amparado, amado. Existem anjos enviados para lutar a seu favor, aleluia. Engraçado que ontem a gente foi tomar um café num lugar, e parecia mais uma igreja no final, porque todo mundo ali, formou-se uma fila para a gente orar, e Deus se moveu naquele lugar. Aí quando terminou todo o mover, todos os funcionários, a dona, todo mundo ali, Deus falou, se moveu, foi aquela presença, uma ação incrível de Deus. Aí quando foi no final, a gente se dirigiu para o caixa, o empreendimento já tinha fechado. A gente chegou ali, eram umas 6h10 por aí, e nesse momento já era quase 9. Eu não estava comendo nesse tempo, não. Eu estava bebendo da água do Espírito. Deus se moveu. Aí, quando a gente vai pagar a conta, não, você não vai pagar a conta. Não, irmã, separa as coisas. Separa as coisas. Você aqui é uma empresária. E eu comi, então é justo que eu pague. Eu insistindo para pagar. E a outra irmã comigo também. Aí o anjo, por trás da dona do empreendimento, disse: aceite. Aí eu na hora, parei de discutir na hora, aceita, irmão, o anjo está dizendo. Então assim, e o anjo não é o que me acompanha, é o anjo que estava ali, naquele lugar. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Em todo o tempo tem anjos comigo e com você. Um bandido está vindo lá com a arma. Ei, Jesus está com você. Claro que a gente teme. A gente é humano, a gente pode tremer. Quando eu sofri um assalto relâmpago, eu tremi. Mas eu parei e disse assim: peraí, eu não estou gostando, eu não estou entendendo. Se eu pudesse, eu não estava aqui. Mas o Senhor é o meu dono, e o Senhor permitiu. Então venha, passe comigo esse momento. E ele veio, inundou aquele carro com a presença dele, e mudou completamente a situação. E aqueles bandidos temeram ao Senhor, tremeram diante de Deus e nos deixaram entregar o carro. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai passar por luta, vai passar por sofrimento, vai passar por dor. E daí? Nós somos assim, instáveis, enfraquecidos muitas vezes, mas Deus é imutável, está conosco, nos protege. Ele se garante, não tenha medo.
Clame ao Senhor como um homem ou mulher de Deus que recebeu autoridade, que recebeu o Espírito. Você tem um legado. O Espírito Santo habita em você. Ele escolheu habitar em você. Você é aliançado com Deus Todo-Poderoso. Quero ver. Pode vir o que for. O pai está ali do lado. Tem uma poça de água. O pai pega o menino pela mão. Ele está assim do nosso lado em todo o tempo. Ai de quem se levante. Me lembro que meus filhos adolescentes, ainda sem se posicionar em Cristo, e o Espírito me deu estratégia. Começamos a ter um momento de oração todos os dias. E eu disse: o que é que vocês querem que ore? Não, nada, disse, misericórdia. Você não tem nada para pedir ao Senhor. Aí minha filha disse: mãe, ora pelo meu professor de história, porque ele me persegue em sala de aula. Eu só tiro nota boa, eu gosto de história. E era verdade. A nota mais baixa que ela tinha tirado foi um 8,5. E o professor me expõe, zomba de mim na sala. Eu passo vergonha, mãe. Depois vamos orar. Aí meu filho de 13 anos na época diz assim: mãe, ora porque meu colega que senta atrás de mim, puxa meu cabelo, rouba meu lanche, me perturba o tempo todo. Depois vamos orar. Nós oramos. No dia seguinte, quando eles chegavam da escola, chegavam morrendo de fome, o almoço pronto, aquela casa incendiada com um cheirinho bom de comida, eles entravam perguntando: o que tem hoje para comer? Nesse dia eles chegaram: mãe, você não sabe o que Jesus fez. Aleluia. O professor de história me chamou à frente, disse que eu sou um exemplo, que eu sou a melhor aluna, me elogiou na frente de todo mundo, mãe. Aí meu filho disse: e o meu colega hoje pagou lanche para mim. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se posicione, porque todos os que zombam, os que perseguem, seja qual for, eles vão se quebrar diante do poder da presença. Deus está comigo, está com você. Não importa o que você passe, não importa a luta, o que quer que seja, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Sua identidade firmada. Sou filha, sou filho. Tem um pai que cuida. Espírito de dúvida, espírito de medo, bata em retirada em nome de Jesus. Tenha convicção da sua identidade em Cristo, porque o preço foi pago por Ele, mas os benefícios são seus. Não é porque nós somos ou podemos alguma coisa, é porque nós cremos no preço que foi pago, no que Ele fez ali na cruz por nós. Não esvazie a cruz. Em nome de Jesus, ande com sua identidade firmada em quem você é, em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. A outra coisa que temos que ter convicção é destino. Medo de morte. Que morte, irmão? Quando acaba essa vida, começa a vida eterna. Aleluia! Eu queria que você tivesse, peça a Deus: Senhor, me mostra a glória. Me mostra, Senhor, o lugar que está sendo preparado para mim. Um dia, eu estava falando com Deus, com essa fome e essa sede, querendo entender os tempos proféticos. O Senhor me arrebatou. E eu cheguei no local. Eu vou chamar de sala de controle, que eu não sei que nome dá aquele negócio não. Mas havia como se fosse uns telões, mas era um negócio diferente do que tem na terra. Mas só que tudo da terra estava sendo mostrado. E Jesus só dando comandos. Ele tão viril, tão forte, dando comandos. Ele só levantava a mão e dava comandos. E os anjos, aquele trabalhar intenso, a meu favor e a seu favor. E eu olhando aquilo, de repente meu olhar foi atraído para a lateral. Tinha um vestido pendurado sem ter cabide, não tinha nada, mas ele estava pendurado ali em cima. Todo bordado, a coisa mais linda, era um vestido de noiva. Mas essa parte daqui do joelho, como um V, estava sem bordar. Só isso, estava sem bordar. Eu olhei sem entender, de repente, sem mãos. Um pequeno bordado foi feito naquela área que estava aberta. Então, está tudo aqui sem bordado, de repente, uma partezinha foi bordada. E Deus disse: é assim o tempo profético. Falta pouco para esse momento em que minha noiva vai vestir as vestes reais. Destino.
Eu fui chamada para habitar os céus. Quando Satanás se levanta contra Deus, com ele cai até essa parte dos anjos. A adoração ficou quebrada nos céus. E Deus veio gerar uma nação de sacerdotes, de adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Os céus serão povoados por um povo santo, adorador, que escolheu, que recebeu o chamado e disse sim, que escolheu Jesus. Eu e você, nós vamos subir para povoar os céus. Esse é o nosso destino. Não sei. Você morreu hoje, vai para onde? Não sei. Como não sabe? Você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? O Espírito Santo reina em você, então você sabe. Você vai para a glória, meu filho. Não é merecimento seu, Jesus pagou o preço, aleluia, glória a Deus. Quando eu sinto esse cansaço, eu sinto que meu tempo já está se esgotando. Estou terminando. A outra coisa que eu quero falar ainda em promessas, nós precisamos ter convicção e entrega completa. Segunda coisa é propósito. Mateus 28, de 19 a 20, o Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando tudo que eu ensinei a vocês. E o que temos feito com essa ordenança? Esse é o nosso propósito. Enquanto estamos na terra, a nossa vida prega Cristo. E você não precisa ir para a África, fazer um seminário. Você precisa viver Cristo hoje, no seu ambiente de trabalho, no seu lar, na sua escola, na sua faculdade, aonde você for, você é embaixador de Cristo. Você representa Jesus Cristo na terra. Aleluia! Amém, querido? Então, se você está morno, ninguém consegue ver Jesus em você. Um cântico antigo, eu sou idosa. Que a beleza de Cristo se veja em nós. É isso, irmão. É Cristo em nós. Sua misericórdia, seu amor. As pessoas chegaram e diziam: eu não sei porquê, mas eu gosto tanto de estar junto de você. E você não cai de besta dizendo que você é porque você é boa, não. É porque Cristo reina em mim. Eu gosto de falar com você, porque você tem uma sabedoria. Não, querido, sou eu não, é Jesus. Não perca a oportunidade. Você é um pescador, meu filho. Esteja pronto. Ou com anzol, ou com rede, ou com tarrafa, o que for. Mas botou junto de mim, vai para Jesus. Não importa a resposta que a pessoa dá, mas eu fiz a minha parte. Eu falei de Jesus, tornei ele atraente, atuei como levando pão para aquela vida comer, sedenta, e água para aquela vida que estava ali com sede, com fome. Eu alimentei e descedentei essa vida. Esse é o meu chamado e o seu propósito. Ganhadores de alma, irmão. O que é que está acontecendo com a igreja? Quantos visitantes tem hoje? Tem um. Por quê? Porque você não está trabalhando e trazendo vidas para Jesus. Você está em alguma célula? Sim, mas está como nessa célula? Parado? Você está levando vidas? Você está trazendo vidas para a igreja? Porque quando eu estou trabalhando com alguém, eu começo levando ela a Cristo. Mas a consequência de alguém que encontra Cristo é ser corpo. Então, existe um propósito. Eu, além de pescar, eu edifico vidas, porque o ID de Jesus é: faça discípulo. Aí eu entro com a pergunta: os discípulos que eu estou gerando, estão como fariseus ou estão como servos de Cristo? O fariseu não reproduz a vida de Cristo, mas a religiosidade. Não pode isso não. Oxe, essa mulher aí, no passado estava de cabelo branco, agora está pintando, já está mais vaidosa. Eita, velha, fico vaidosa. Não julgue, irmão, não tem aparência não. Então,
nós temos que ver o que é que nós estamos produzindo. Pelo frutos conhecereis. Qual o teu fruto, terra? A véia ficou braba? Ficou não, irmão. Só o meu jeito de pregar. E por último, juízo. Prepare-se para o fim. Nós estamos muito próximos desse momento. Nós precisamos ser filhos da luz. Enquanto a luz está na terra, trabalha-se. Quando a luz sai, é trevas. Você é luz, trabalhe, meu filho. Entendimento, maturidade, constância, obediência, fé. Eu estou encerrando. Pode dizer amém. Ainda bem que ela acabou. Mas eu quero orar, porque eu sei que se Deus deu esta palavra, precisa haver neste lugar arrependimento e quebrantamento. E quem faz isso é o Espírito Santo, não é pregador. Nós vamos orar. Aí onde você está, em pé, sentado, ajoelhado, como você achar melhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos posicionarmos na terra como a noiva de Cristo. Espírito Santo, me ajude a obedecer ao meu chamado. Que a minha identidade seja curada nesta manhã. Ore, irmão, ore, ore. Onde eu fui ferido na minha identidade, perdi. Fiquei magoado, entristecido. Julguei, condenei. Hoje eu me arrependo. Eu não sou juiz. Meu coração não é lugar para mágoa, para falta de perdão, para ressentimento, para acusação. Eu não sou juiz de ninguém. Meu coração não ficará preso e amarrado, nem pelos meus erros, nem pelos erros de outros na minha vida. Em nome de Jesus, igreja, te quebranta diante do Senhor. É você e Deus. Senhor, onde eu me afastei, para a direita ou para a esquerda, nesta manhã, me puxe de volta para o centro da tua vontade. Espírito Santo, tu é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, move-te, Senhor. Move-te, Senhor. Não faça nada no automático. Seja dirigido por mim. Te dou olhos para ver, tu vais enxergar, eu vou te ajudar a discernir. Te dou ouvidos para ouvir, você irá entender e discernir. Não te condeno, quero te aproximar de mim. Ouça minha voz, eu falo contigo em amor. Há um colo reservado para te acalentar em amor. Sou teu socorro, teu amparo e fortaleza. Eu te abraço em amor, estou pronto a curar quem a mim se achegar. Sou amado da tua alma. Eu te entendo, ainda sem palavras. Ninguém sabe, eu já sei. Estou do teu lado, pronto a te ajudar.
não te condeno, eu vim te exortar. Receba meu amor, sou amparo e fortaleza, sou teu ajudador. Quando os meus discípulos saíram da visão, foram pescar, desanimados estavam então. Eu já estava na praia, com alimento pronto, eu fui ao encontro deles, resgatei o seu chamado, operei milagres, supri além do que precisavam, dei força ao cansado, mudei a estação. Estou neste lugar, sou fortaleza e graça, tenho mesa preparada, tenho alimento para ti. Vim retomar e te ajudar a cumprir o teu chamado. Estou do teu lado, estou do teu lado, te tomo pela mão, te conduzo ao chamado, te dou paz, te dou descanso, retiro condenação, retiro medo, mas lhe tiro da obscuridade, lhe tiro da mornidão, incendeio o teu coração, te faço ver hábitos nocivos como pecado, te faço enxergar as tuas próprias faltas, não para te condenar, mas para te atrair para mais perto de mim. Se você receber um chamado de Deus, você sabe que o Senhor está lhe chamando, mas você pecou, se entristeceu, se afastou. O Senhor lhe chama hoje. Eu vejo anjos entrando aqui com tochas de fogo. O Senhor vai erguer muitas pessoas aqui hoje. Você que se entristeceu, se magoou, retrocedeu, e hoje você quer dizer a Deus que quer arder, que quer ser cheio do primeiro amor, que oferta a sua vida a Ele. Vem aqui para frente. Espírito Santo, Espírito Santo, não importa os outros, não importa, é você e Ele. Quando Jesus foi curar a mão mirrada daquele homem, Ele chamou ele para frente. Você vai se expor a Cristo, você vai se expor a Cristo. Não importa, você já é líder, já é pastor, mas você quer mais, você tem sede, você tem fome, você entendeu que se dividiu, que o seu coração ficou dividido, e hoje aqui, você está dizendo a Ele: eu quero mais, eu sei que tem mais. Tem mesa posta aqui, tem alimento do céu chegando para ti, tem socorro para as lutas que estás passando, tem anjo passeando e se movendo e agindo, amando do Senhor. Ele está indo à tua casa, tomando providência nas vidas por quem você tem clamado. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele não é homem. Confie, mantenha nas mãos de Deus o que você clamou. O desânimo e a dor que cegaram a tua fé, mas você é a espada polida, você é lança, você é flecha, e está nas mãos do Senhor. Hoje Ele restaura seu chamado, hoje Ele te visita com fogo e te incendeia. Mesmo que tudo seja contra ti, o Senhor é por ti,
te ajudará e você vai viver milagres em meio ao caos, em meio aos inimigos, em meio ao não. O milagre te encontrará. A mão do Senhor é contigo. Ele vai pelejar tuas guerras. Você verá o poder de Deus se manifestar. Você verá a glória de Deus te encontrar. Ih, calabaço! Porque conserto gera quebrantamento. Porque a luz mostra as trevas e escuridões. Mas não te deixa só. O Senhor te toma pela mão. O Senhor cura as tuas feridas e Ele te traz para perto de si. Aquele que pagou o preço não nos abandona. Ele reina eternamente, sobre todos é Senhor. Não se abale com o que fizeram contigo. Ele é juiz e viu e está lutando a seu favor. Anote essa data, porque o que você está entregando na mão de Deus, o Senhor chamou você para perdoar quem não merece ser perdoado, para entregar coisas que tinham lhe amarrado, entristecido e que doeu muito. E Deus está dizendo: confia em mim, põe na minha mão. Confia em mim, põe na minha mão. O Senhor quer levar os pesos que nós estávamos carregando. Recebe, Senhor. Recebe Jesus. Recebe Jesus. Recebe Jesus. O Senhor sabe o que cada um está vivendo. O Senhor sabe a luta que cada um está vivendo. O Senhor sabe como tem sido difícil priorizar o reino. Quantas ciladas tem nos tirado do propósito de fazer as coisas de forma mecânica. Hoje é dia de ser pleno de amor, de fé, de alegria. O Senhor hoje renova o nosso chamado, renova a nossa fé. O Senhor cura o nosso chamado. O Senhor cura a nossa alma ferida. Espírito Santo, eu vejo os anjos entregando tochas. Somos guerreiros. Somos guerreiros. Não pode ficar passivo. Não pode perder a fé. Não pode perder o ânimo. Receba força. Receba graça. O Senhor nos visita. Receba aquilo que está te perturbando, aquilo que está lhe corroendo. Hoje é assunto de Deus, problema de Deus. Você vai sair daqui leve, descansado. Deus cuida de nós. Que o Senhor cure seu chamado. Que o Senhor entre nas suas causas, nas pessoas que foram levantadas para te ferir. Entenda que houve uma permissão de Deus. Deus está no controle. Não murmure nem se queixe. Diga a Ele: me dê graça e me ajude a passar. Eu quero sair desse vale segurando em tuas mãos e totalmente transformado. Opere um milagre em mim, Senhor. Eu quero ver. Espírito Santo, receba. Atrai o meu coração, quero sentir